Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma cobertura de provas da Medway. Hoje a gente vai falar da prova ali da USP Ribeirão, algumas dicas, apostas nossas, professores da Medway, da prova da USP Ribeirão desse ano. Meu nome é Maíra, eu sou médica, ginecologista e obstetra formada lá na Unicamp. Bora lá começar? Então, como é que é a prova de ginecologia e obstetrícia lá na USP Ribeirão Preto? Lembra que a predominância das questões são de casos clínicos, então ele vai te apresentar, o caso de alguma paciente e geralmente vão te perguntar ali com relação principalmente à conduta. Eles têm uma predileção importante por enunciados longos, então tem que ter bastante calma, e paciência para extrair as informações mais importantes da questão. Lembrar que esses casos clínicos sempre vão vir ali com situações mais comuns da nossa prática clínica, sempre pautadas nos protocolos, seja ali do Ministério da Saúde ou da Febrasgo. Muita atenção para as imagens, tá? Eles gostam bastante de colocar ali figuras, principalmente de cardiotocografia, partogramas, falando ali da assistência ao parto, e também daquelas tabelas ali da uroginecologia sobre o POPQ. As lesões genitais, também as úlceras genitais, costumam aparecer nas provas ali da USP Ribeirão. Quais são ali os temas que eu gostaria que a gente relembrasse, que é importante dar uma revisada antes da prova? Trabalho de parto prematuro, tá? Isso é bem frequente nas questões por lá. Assistência ao parto, incontinência urinária e prolapso dos órgãos pélvicos, então uma pincelada ali na uroginecologia. Temas importantes também como a contracepção e os distúrbios hipertensivos na gravidez. Então vamos ali pegar os temas mais importantes de cada um desses assuntos hoje para você brilhar na prova da USP Ribeirão. Então, começando com o trabalho de parto prematuro. Vamos lembrar que a definição do TPP é aquela paciente que vai apresentar as contrações regulares de forma arrítmica, que tem capacidade de modificar o colo uterino, e isso acontecendo antes das 37 semanas. Qual que é o tratamento? A gente tem que pensar na possibilidade, desde que não tenham contraindicações, da tocólise, ou seja, a inibição desse trabalho de parto, da corticoterapia para eu fazer a inibição, ajudar com a tocólise, e maturar o pulmão desse neném, antibiótico profilaxia, e, claro, a neuroproteção, o sulfato de magnésio que eu vou fazer antes das 32 semanas. E em quem, quais pacientes que eu vou inibir, vou fazer a tocólise? Lembra que o principal objetivo da tocólise é permitir que eu tenha tempo para fazer ali a ação completa do corticoide para a maturação pulmonar fetal. Esse é o principal objetivo da tocólise. Quais pacientes, então, que devem ter ali a tocólise realizada? Então, aquelas gestantes até 34 semanas que não tenham nenhuma contraindicação. Quais seriam as possíveis contraindicações à tocólise? Óbito fetal, malformações incompatíveis ali com a vida, pacientes com bolsa rota. A maioria ali dos serviços vão contraindicar a tocólise na RPMO, tá? Sofrimento fetal. Pacientes que você faz ali uma cardiotocografia e vê que esse feto está sofrendo. Suspeita de infecção ovular, Então uma corioamnionites, eu não vou fazer a tocólise, eu vou induzir esse parto, Doença materna grave, como por exemplo uma pré-eclâmpsia ou uma eclâmpsia. Quais são os métodos que a gente tem disponível hoje para a tocólise? Primeiro lugar, que a gente usa com mais frequência, são os bloqueadores de canal de cálcio, que tem ali como representante a nifedipina. Também temos a tebutalina, que é a classe dos beta-miméticos, inibidores da síntese de prostaglandina, que é a indometacina. Também o atosiban, antagonista da ocitocina, que é muito utilizado na USP São Paulo. E a corticoterapia, A gente tem que entender que ela é a medida mais importante para reduzir a mortalidade neonatal. Então é fundamental que eu faça a prescrição. O tempo para ação total do corticoide para maturar esse pulmão é de pelo menos 48 horas, que é justamente o tempo que eu vou ganhar realizando ali a tocólise.
quem que eu vou prescrever a corticoterapia? Então, aquelas gestantes que estão entre 24, né, que é o período ali da viabilidade, inicia a viabilidade, entre 24 e 34 semanas, com risco de parto prematuro nos próximos 7 dias. E a gente tem um conceito, que é o conceito do corticoide de repique, tá? Esse a gente pode fazer caso a gente tenha feito corticoide, o neném não nasceu, né, não aconteceu o parto, e aí eu faço um repique depois de 14 dias da primeira dose. Outro conceito importante que tem sido ali falado é com relação ao corticoide tardio. O tardio a gente pode sim fazer além das 34 semanas, entre 34 e 36 semanas e 6 dias, e algumas referências, alguns serviços acabam ali citando a possibilidade de você fazer esse corticoide, tá? Importante que vocês saibam disso. Como que eu prescrevo? Betametasona 12 mg via intramuscular a cada 24 horas, totalizando 2 doses. Alguns locais não têm a betametasona e utilizam outro protocolo, um pouco menos, né, frequente, mas utilizam a dexametasona no total ali de 4 doses de 6 mg via intramuscular a cada 12 horas. E partindo para antibiótico profilaxia, como que é a prescrição do antibiótico? Vamos lembrar que o antibiótico, né, no contexto do TPP, ele funciona para prevenir a infecção desse bebê. Lembrar que ele não vai ter efeito ali, né, o antibiótico, em modificar a evolução desse trabalho de parto. Ele não tem ali uma ação inibidora desse trabalho de parto. Ele é indicado para todas as gestantes que estão em TPP prematuro e que tenham lá o SBTAB, né, a cultura para estreptococo do grupo B, positiva ou desconhecida. Então, quem que deve receber essa profilaxia, né, se tiver trabalho de parto prematuro ou até uma bolsa rota? Quem tem a cultura positiva do SBTAB, uma história prévia de sepse neonatal pelo GBS, né, GBS ou SBTAB, urocultura positiva para GBS nesta gestação, ou caso ela tenha uma cultura desconhecida, a gente não foi coletado, né, o estreptococo, ela tem algum fator de risco, como um trabalho de parto prematuro, né, menos do que 37 semanas, febre intraparto, então mais de que 38 graus ali aferido. Ela tem uma bolsa rota com uma duração maior do que 18 horas. Então esses são os fatores de risco que tem que estar presente caso a cultura ali seja desconhecida para eu fazer a prescrição desse antibiótico. Qual antibiótico eu prescrevo, então? Sem dúvida nenhuma é a penicilina G cristalina. Essa ali é a primeira opção, tá? Eu vou prescrever primeiro uma dose de ataque de 5 milhões de unidades endovenosa e depois eu parto para a dose de manutenção, 2,5 milhões de unidades endovenoso a cada 4 horas. Outra opção possível que muitos serviços utilizam é a ampicilina, tá? Eu vou usar o ataque, 2 gramas EV, e a manutenção, 1 grama EV a cada 4 horas. Neuroproteção fetal. Quando que eu prescrevo? Sempre a partir da viabilidade, né, ali em torno de 24 semanas até 32 semanas. 32 semanas é um marco. Eu vou prescrever o sulfato de magnésio, idealmente 4 horas antes do parto, tá? Então, é sempre importante que assim que essa paciente chega, né, em trabalho de parto antes das 32 semanas, se eu acho que esse trabalho de parto vai evoluir rapidamente, eu já inicio o sulfato de magnésio, combinado? Então, fechando o TPP, uma pincelada para vocês relembrarem os principais pontos importantes para as questões. Vamos agora para a assistência ao parto. E aí, o que eu quero que vocês lembrem ali desse foco? Indução do trabalho de parto. Quais são as principais indicações para eu indicar ali uma indução? A primeira delas é a amniorexia prematura, depois ali das 34, 36 semanas. A gente não pode mais aguardar esse parto espontaneamente. A indicação, sim, é realizar a indução do parto. Quando a gente faz o diagnóstico de infecção ovular, corioamnioniite, gestações pós-data acima de 41 semanas, ou então comorbidades maternas, como por exemplo a pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, hipotiroidismo, ou até hipertensão gestacional ou hipertensão crônica. Algumas complicações fetais também podem ser indicações de indução, óbito fetal e também malformações fetais que não tenham um prognóstico de vida ali extrauterino. Além das indicações, eu quero que vocês guardem as contraindicações à indução do trabalho de parto. Então, o que é importante que vocês associem? O que contraindica a indução? Tudo que contraindica o parto vaginal, concordam? Então, placenta prévia,
alguma paciente que tem uma esterotomia prévia longitudinal, corporal ou múltipla, ou seja, aquela paciente que fez, por exemplo, uma miomectomia no passado, ou uma cesárea corporal. Apresentações fetais anômalas. Herpes ativa em canal de parto contraindica pelo risco de transmissão ao feto. Pacientes com diagnóstico de vasa prévia. Ou então uma vitalidade fetal não tranquilizadora vista ali na cardiotocografia. Então, fundamental, além das contraindicações à própria indução em si, é você também entender, né, os métodos de indução e quais as contraindicações para esses métodos também. Então, primeiro excluir as contraindicações próprias da indução e depois vamos para os métodos. Quais são os principais métodos de indução, de preparo desse colo? Primeiro, descolamento digital de membranas. Então, a gente pode fazer isso para ajudar a maturação do colo. Segundo lugar, ocitocina, né? Ela vai ajudar ali já um método de indução mesmo, né? Para ajudar a aumentar as contrações uterinas. O uso de prostaglandinas, né? Que é o misoprostol, ou então a gente também tem hoje a dinoprostona. Ambos a gente utiliza para ajudar ali no preparo do colo uterino. A amniotomia, quando ela é feita ali de forma precisa, no momento adequado, ela pode ser sim considerada um método ali para indução. Também temos o balão intracervical ou o método de Krause. Quando a gente coloca ali um balão, em geral a gente usa uma sonda Foley mesmo, para fazer a maturação do colo de forma mecânica. Então eu tenho que entender quais são as principais contraindicações. E aqui eu quero que vocês gravem paciente com cesárea anterior, a gente não pode utilizar o misoprostol, a prostaglandina, é uma contraindicação. Pacientes também que tenham rotura prematura de membranas ovulares, a gente também não costuma utilizar o método de Krause pelo risco de infecção ovular. Então, como que eu escolho também qual que é o método, né? Se eu vou fazer o preparo de colo ou se eu já posso ir direto para a ocitocina? Eu vou avaliar o status, né, desse colo uterino através do exame físico e utilizar o famoso índice de Bishop. Então, o que o índice de Bishop me ajuda, né? Ele me ajuda a entender eu faço a pontuação dessa paciente e me ajuda a entender qual é a prescrição que eu tenho que utilizar. Lembra que o índice de Bishop, ele tem 5 parâmetros que eu utilizo e apenas um deles é referente ao feto, os outros 4 são referentes à mãe. Então, eu tenho que avaliar a dilatação desse colo, a posição, se é posterior, intermediária, anterior, a consistência e o apagamento, né, o esvaecimento desse colo uterino. E aí, então, a única característica, né, parâmetro fetal, é a altura da apresentação, que é o plano de Deli. Então, eu somo, né, essa pontuação de acordo com esses 5 parâmetros, e se eu tenho uma pontuação menor ou igual a 6, é um colo desfavorável, então eu vou prescrever ali algum método para amadurecer esse colo, ou o misoprostol ou o balão intracervical, que é o método de Krause. Se eu tenho uma pontuação entre 7 e 8, eu individualizo essa conduta. Depende se essa paciente já tem outros partos vaginais anteriores ou não, se é uma nuligesta. Então, eu faço uma avaliação mais individualizada. Pontuação maior ou igual a 9 de Bishop, é um colo favorável, eu posso partir diretamente para a ocitocina. Períodos do parto, né? Quais que são os principais conceitos que tem que gravar aqui? Primeiro período do parto é o período da dilatação, em que eu tenho a dilatação e o esvaecimento desse colo uterino, e ele é dividido naquela fase latente e a fase ativa, que é quando eu inicio o partograma. Segundo período é o período expulsivo, quando eu tenho a dilatação total, e ele termina quando ocorre ali a expulsão fetal, ou seja, o nascimento. Ele dura até 2 horas em multíparas e até 3 horas nas nulíparas. Terceiro período é o período ali do secundamento, que ele acontece, ele inicia, né, desde a expulsão do feto até a expulsão da placenta. Então, é o momento da dectação. O normal é que aconteça até 30 minutos, tá? Além de 30 minutos, eu não tenho a dectação, eu considero ali uma dectação prolongada, e aí é interessante que a gente tenha alguma conduta, tá? Quarto período é o período de Greenberg, é a primeira hora depois do parto, é aquele período que eu tenho miotamponamento, onde eu vou ter ali a hemostasia da região onde estava a placenta. Então, esses são os principais períodos do parto. E as distócias do parto, elas são muito frequentes nas questões da USP Ribeirão. Fase ativa prolongada, parada secundária da dilatação, período pélvico prolongado, parada secundária da descida.
são os principais, né? E o parto tactócito também, né, que é o parto acelerado, são os principais. Vamos passar rapidamente por cada um deles para relembrar? Fase ativa prolongada. Caiu ali na prova da USP Ribeirão em 2019. É aquele parto em que a dilatação, né, da fase ativa, ela acontece de forma mais devagar, com uma velocidade reduzida a menos do que 1 centímetro por hora. As contrações não estão eficientes aqui. O que eu faço nesse caso? Eu vou estimular a deambulação dessa paciente. Eu vou estimular posições verticalizadas, avaliar a realização da amniotomia ou até da ocitocina para estimular essas contrações. Então vamos ver aqui, olha como está lento a evolução desse parto, como a gente ultrapassa a linha de alerta e linha de ação. Mas eu não caracterizo aqui nenhuma outra distócia, como uma parada secundária da dilatação, por exemplo, porque tem uma evolução, mas ela é bem lenta. Parada secundária da dilatação. Eu faço esse diagnóstico quando eu faço um toque vaginal que fica mantido num intervalo de 2 horas. Então, eu estou na fase ativa, eu faço um toque, depois de 2 horas eu faço outro toque que se mantém o mesmo. Quais que são ali as principais causas? Pode ser por contrações ali que não estão muito eficazes, desproporção cefalopélvica, então aquele feto que está ali com alguma deflexão ou alguma variedade transversa ou posterior. Qual que é a conduta? Eu vou avaliar se tem contração. Se não tiver contração, vou ajudar com a ocitocina, por exemplo. E considerar a administração, então, até de uma analgesia, uma posição mais verticalizada ou até a amniotomia. Esse é o partograma clássico da parada secundária da dilatação. Veja que eu tenho ali 2 toques vaginais ali sucessivos, né, no intervalo de 2 horas, que mantém a mesma dilatação. Período pélvico prolongado é aquele que eu tenho dilatação total de 10 centímetros e a descida é muito lenta, prolongada. As contrações aqui não estão eficientes. A conduta é avaliar se eu posso realizar, por exemplo, uma amniotomia, se essa bolsa ainda estiver íntegra, para ajudar ali o apoio da cabeça fetal, verticalização dessa paciente e até a ocitocina ou até a realização do fórceps. O partograma clássico do período pélvico prolongado é esse, então ela está em dilatação total, o feto tem uma descida, mas muito devagar. Parada secundária da descida é quando eu faço o diagnóstico, né, naquela paciente que tem dilatação total, mas a altura da apresentação fica mantida num intervalo de 1 hora. Eu tenho que avaliar a possibilidade de eu estar diante de uma desproporção cefalopélvica. A conduta é, se for uma DCP absoluta, não tem jeito, eu tenho que indicar a cesárea. Uma DCP relativa eu posso considerar, por exemplo, o fórceps. A DCP relativa é quando eu tenho, por exemplo, uma deflexão dessa cabeça, uma variedade de posição ali que esteja atrapalhando a descida desse feto. Esse é o partograma clássico ali da parada secundária de descida. Veja que eu tenho dilatação total e esse feto mantém ali a mesma altura, o mesmo plano de Lely no intervalo de 1 hora. Parto tactócito é aquele que acontece muito rapidamente. A dilatação e a descida e expulsão do feto ocorrem num período de até 4 horas. A conduta aqui é prestar bastante atenção na vitalidade fetal. Esse feto pode entrar num sofrimento fetal agudo, numa hipóxia fetal. Tem um risco muito aumentado de sangramento, além de lacerações de trajeto, que são frequentes e podem sim ser graves. Lembrar que ele pode ser iatrogênico, a gente pode estar causando esse parto tactóxico pela instituição ali da ocitocina sem um controle adequado. Esse ali é um partograma clássico do parto tactócito. Veja como aconteceu de forma rápida esse nascimento, em menos de 4 horas. Vamos então pincelar sobre incontinência urinária, urogineco aqui. Vamos lembrar que a incontinência urinária, o diagnóstico é clínico. Ela pode ser uma incontinência de esforço, de urgência ou até uma incontinência mista. Então, a incontinência de esforço, que é aquela que a paciente vai referir para mim, que ela tosse, ela corre e ela perde urina. Ela pode ser uma perda aos mínimos esforços, e aí eu vou pensar num defeito esfincteriano, quando a pressão de perda é menor do que 60, ou uma perda aos grandes esforços, que vai falar mais a favor da hipermobilidade vesical, quando essa pressão de perda vai ser maior do que 90. Na incontinência de urgência, ela vai falar para mim que ela tem uma polaciúria, urgência miccional, tem que sair correndo para o banheiro, perde xixi à noite, né? Ou pelo menos acorda à noite para fazer xixi. E ela pode ou não ter incontinência associada, ela pode ter simplesmente o sintoma de urgência. O diagnóstico, ele é clínico, mas a urodinâmica ajuda a gente. Eu vejo no exame urodinâmico uma hiperatividade da musculatura detrusora com uma contração não inibida dessa musculatura.
Qual que é o tratamento da incontinência de esforço? Fisioterapia, é a principal, né? É a primeira linha. Vou fazer o fortalecimento dos músculos desse assoalho pélvico, através de, por exemplo, os exercícios de Kegel, biofeedback e eletroestimulação. O tratamento cirúrgico fica com os slings, né? Famosos, conhecidos de vocês. Tratamento da incontinência de urgência. Primeira linha, terapia comportamental. Vou orientar ali, fazer uma higiene da diurese dessa paciente, explicar que ela deve, de repente, diminuir a ingesta de água em certos momentos, como mais à noite, para evitar a noctúria, evitar alimentos irritativos, enfim, tenho que fazer uma terapia comportamental com ela. Posso prescrever, inclusive, estrogênio, se ela estiver na menopausa e tiver um componente de atrofia. Tenho também a terapia farmacológica. Vou lembrar dos anticolinérgicos, que fica ali o representante a oxibutinina principalmente, os agonistas beta-adrenérgicos, que é o mirabregon. Então, esse é um resumão rápido sobre incontinência. Vamos relembrar de prolapso dos órgãos pélvicos? Lembra do POP-Q, que é aquele sistema que a gente utiliza no exame físico ginecológico para mensurar os prolapsos. Então, lembra dessa imagem, né? A gente tem ali os pontos anteriores, os pontos posteriores, algumas medidas que a gente utiliza, como o GH, o PB e o TVL, que o TVL ali é o comprimento da vagina, o C de colo uterino e o D aqui do fundo de saco. Lembra dessa tabelinha, ela sempre aparece para vocês nas provas. Então, azão, bezão, o AB, né, com azinho, representa a parede anterior. O azão, bezão ali com o pezinho representa a parede posterior. O C é o colo uterino ou cúpula vaginal, se essa paciente for esterectomizada. Essa linha do meio aqui vai mostrar as medidas ali do GH, do PB e da TVL, que é o comprimento vaginal total. E o D representa ali o fundo de saco de Douglas. Lembrar que quando eu tenho ali um prolapso, eu tenho que entender qual que é um compartimento que está afetado. Eu posso ter um comprometimento do compartimento anterior, né? Então eu tenho ali, por exemplo, uma cistocele. Posso ter um prolapso apical, ou seja, do colo uterino, então eu vejo o colo se exteriorizando ali. E também do compartimento posterior, uma retocele ou uma enterocele. A correção dos prolapsos ela é sítio específica e cirúrgica. Então eu tenho que fazer ali uma colporrafia, ou anterior ou posterior. E lembrar que quando eu tenho um prolapso apical, eu vou fixar ali nos meus ligamentos uterossacros, sacroespinal ou através da colpopromontofixação. Agora a gente vai partir para a contracepção. O que eu quero que vocês gravem aqui? Critérios de elegibilidade da OMS. Lembra, tenho categoria 1, não tenho contraindicação nenhuma. Categoria 2, os benefícios superam os riscos. Categoria 3, os riscos superam os benefícios. Então, muito cuidado, se eu tiver outra opção, melhor. Categoria 4, contraindicado, eu não vou utilizar. Então, eu só vou utilizar, de verdade, categorias 1 e 2. Lembrar dos principais métodos. Eu tenho os comportamentais, como abstinência sexual, tabelinha, coito interrompido. Métodos de barreira, como condom, o próprio diafragma e espermicidas. Métodos hormonais orais, métodos hormonais não orais e os famosos LARCs, queridinhos, que a gente gosta muito, que são os métodos de longa duração. Esterilização cirúrgica e contracepção de emergência. Contraceptivos combinados, que tem ali estrogênio e progesterona, eles vão inibir o eixo hipotálamo, hipófise e ovário, causando ali a anovulação. Essa paciente não vai ovular. As vias de administração são a pílula oral, o anel vaginal, aqueles adesivos transdérmicos, o injetável mensal. São as principais vias de administração. Eu vou associar nos contraceptivos orais, agora falando das pílulas orais, um estrogênio, né? E sempre, que vai ser em geral o etinil estradiol é o mais comum, mas eu também tenho pílulas do valerato de estradiol, tá? Que é o famoso Clyra. E eu posso associar uma progesterona, eu vou associar uma progesterona e eu tenho várias opções, né? Ela depende ali a qual receptor ela vai atuar mais. E o que eu quero que vocês gravem das progesteronas? Quanto mais antiandrogênica, maior o risco trombogênico. Quanto mais androgênico, né, mais efeitos androgênicos, vai ter menos relação com trombose, e aí eu vou relembrar aqui do levonorgestrel. Quais são então as progesteronas que têm um poder mais antiandrogênico? Que eu vou usar, por exemplo, nas pacientes com SOP? Ciproterona, drospirenona, desogestrel e levonorgestrel, aqui num crescente ali, num decrescente, né, de qual é a mais antiandrogênica.
Efeito antimineralocorticoide eu tenho principalmente com a drospirenona e o gestodena. E quais são as principais contraindicações aos métodos? Aos métodos combinados. Quais são a categoria 4, que eu não vou utilizar? Quando eu tenho uma hipertensão descompensada com doença cardiovascular. Categoria 3, quando essa hipertensão for controlada. Lembra que o etinil estradiol está relacionado à ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e ele pode atuar ali no aumento dessa pressão. Pacientes com doenças cardiovasculares, migrânia com aura, doenças cardíacas valvares descompensadas ou com diagnóstico atual ou prévio de TVP ou TEP. Lembrar que o etinil estradiol aumenta a síntese dos fatores de coagulação. Ou aquelas pacientes que têm vários fatores de risco cardiovasculares, doenças cardiovasculares. Atenção para o tabagismo. Pacientes tabagistas com mais de 35 anos que utilizam mais ou igual a 15 cigarros por dia são consideradas categoria 4. Aquelas com mais de 35 anos com menos de 15 cigarros, categoria 3. O que isso significa? Tabagista com mais de 35 anos não vou usar pílula oral combinada. Se ela tiver menos de 35 anos, aí então é considerado categoria 2. E o câncer de mama atual, categoria 4. Prévio a mais de 5 anos, categoria 3. Independente da positividade dos receptores hormonais. Outras possíveis contraindicações categoria 4. Cirrose descompensada, adenoma hepatocelular e hepatoma. A amamentação a menos de 6 semanas ali depois do parto. Cirurgias de grande porte com imobilização prolongada. Pacientes com diabetes que tenham comprometimento ali vascular, nefropatia, retinopatia ou neuropatia, ou então aquelas diabéticas com mais de 20 anos de evolução de doença. Ou então pacientes com trombofilia conhecida, lúpus eritematoso sistêmico que tenham, por exemplo, o ANCA positivo ou desconhecido. E quais são os medicamentos que podem afetar ali, as pílulas orais? E que mais afetam porque afetam ali as enzimas hepáticas. Lembrar da rivampicina, ela é considerada classe 3. Medicamentos anticonvulsivantes, como a fenitoína, carbamazepina, barbitúricos, topiramato e a oxicarbamazepina são categoria 3. Então, nada oral nem etinil estradiol eu vou utilizar nessas pacientes. Lembrar que a lamotrigina é classe 3, não posso prescrever nada com estrogênio para essas pacientes. Qual que tá liberado, quando eu falo em anticonvulsivante? É o valproato. Valproato vai com tudo, posso prescrever. Progestagênios isolados de forma oral. Eu não vou utilizar na gestação, óbvio, Pacientes com trombose ou TEP agudo, com diagnóstico de lúpus com SAF, com sangramento genital de causa desconhecida, presença de tumores hepáticos, cirrose hepática descompensada, câncer de mama e o uso ali da rifampicina, da rifabutina, ou então amamentação a menos de 6 semanas. Lembrando rapidamente aqui dos LARCs, quando eu falo dos DIUs, eles são geralmente classe 1 ou 2, poucas contraindicações. Quais são as condições que me contraindica de forma absoluta eu colocar um DIU? Gestação, sangramentos vaginais inexplicados. Quando eu tenho diagnóstico de mola, quando eu tenho HCG persistente elevado, quando eu estou fazendo o acompanhamento dessa paciente. Diagnósticos de câncer de colo ou câncer de endométrio em tratamento, é óbvio, eu não vou colocar um DIU dentro desse útero. Anomalias da anatomia uterina, por exemplo, alguma malformação milleriana. E presença de doença inflamatória pélvica atual. Lembrar que para o Dilmirena, só pensando no Dilmirena, ele é classe 3 para SAF e classe 4 para neoplasia de mama em tratamento. Lembrar que o DIU ele não vai aumentar o risco de doença inflamatória pélvica ali a longo prazo. Tem um aumento ali da incidência de DIP no primeiro mês de inserção, geralmente algo que está relacionado ao procedimento mesmo. E agora falando rapidamente sobre os distúrbios hipertensivos na gravidez. Vamos lembrar da definição de cada um? Primeiro, hipertensão arterial crônica é aquela hipertensão que eu diagnostico antes das 20 semanas da gestação ou quando a paciente já chega no pré-natal falando para mim que ela é hipertensa. Pré-eclâmpsia é quando eu tenho uma hipertensão diagnosticada depois das 20 semanas e ela acontece ali, ela pode acontecer com piora, inclusive da proteinúria, que foi diagnosticada ali na primeira metade da gravidez e ela piora após ali as 20 semanas. Ou então quando eu tenho alguma disfunção de órgão-alvo.
Hipertensão gestacional, quando eu tenho o diagnóstico de hipertensão arterial naquela gestante que era previamente normotensa e ela tem ali o aumento da pressão, mas não tem proteinúria associada e também não tem nenhum tipo de disfunção de órgão-alvo, nenhum sintoma relacionado à pré-eclâmpsia. Qual que é o manejo geral quando eu penso em distúrbios hipertensivos na gestação? Quando que eu devo iniciar os antihipertensivos? Quando essas pacientes estiverem sintomáticas, né? Ou quando eu tiver uma pressão arterial sistólica maior do que 150 e uma diastólica maior ou igual a 100, em 2 medidas com intervalo de pelo menos 4 horas. Ou então quando eu tenho intervalos, né, aferições de maiores do que 14/9 de forma persistente. Qual o medicamento que eu vou utilizar na gestação? Principalmente a metildopa, né, com a dose mínima de 750 mg por dia. Posso utilizar o amlodipino, o nifedipino e a hidralazina. Quais são as medicações que são contraindicadas? São os bloqueadores dos receptores de aldosterona, o IECA, principalmente. Quando eu falo de pré-eclâmpsia, lembra que eu tenho duas entidades dentro da pré-eclâmpsia que é importante definir. A primeira é aquela sem sinais de gravidade. Então, eu não tenho nenhum sintoma ali, por exemplo, de iminência de eclâmpsia, nenhuma disfunção de órgão-alvo. E a pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. Quando eu falo de com sinais de gravidade, lembra quais são os principais critérios. O P, principalmente, né? Crise hipertensiva. Então, essa paciente ela tem mais do que 160 por 110 confirmado no intervalo de 15 minutos. Ou ela tem sinais de iminência de eclâmpsia, ou ela desenvolveu realmente uma eclâmpsia, ela teve uma convulsão tônico-clônica. Eu tenho uma alteração renal, uma creatinina maior do que 1, ou uma oligúria, ela tem ali uma redução ali da diurese, um edema agudo de pulmão, uma dor torácica, ou há um diagnóstico também da síndrome HELP. Lembrar que os sinais clínicos de gravidade, eles podem sim anteceder ali um episódio de eclâmpsia. Quais são os sinais de eminência de eclâmpsia que aí vão definir essa paciente como pré-eclâmpsia com sinais de gravidade? Os principais é aquela cefaleia persistente, geralmente localizada na região ali occipital ou até frontal, e que ela pode ser tanto impressão, pulsátil ou até latejante. Alterações visuais também, ela pode referir para você escotomas, embaçamento visual, diplopia, fotofobia até a amaurose. E aquela dor em região abdominal, principalmente ali na região do hipocôndrio direito. Eu também posso encontrar reflexos osteotendíneos com hiperreflexia, aumento da área reflexógena e também clonus patelar. Então isso eu observo ali como um sinal de iminência de eclâmpsia. E a síndrome HELP, né? O que ela significa? Eu vou ter primeiro ali a hemólise, né? Que é o H de hemólise, que eu vou identificar quando eu tenho ali as bilirrubinas maior do que 1,2 ou o LDH maior do que 600. Enzimas do fígado elevadas, que é o EL em inglês, né? Na tradução livre. São níveis elevados de enzimas hepáticas. Eu considero quando o TGO está maior do que 70 ou maior do que 2 vezes o valor de referência. Plaquetas baixas, menor do que 100.000. Lembrar que é um quadro grave, que as pacientes que têm pré-eclâmpsia, né, elas podem se queixar para você com náuseas, vômitos, muita dor epigástrica, podem ganhar peso, aumentar o edema e até desenvolver icterícia. Quando eu tenho sinais de iminência de eclâmpsia ou síndrome HELP, são as principais indicações de eu realizar a terapia com o sulfato de magnésio. Como que eu vou fazer o esquema, né? Lembra que eu tenho eminentemente 2 esquemas principais, que é o esquema de Zuspam, que é totalmente endovenoso, e o de Pritzker, que eu tenho ali endovenoso e intramuscular. O Zuspam, eu uso o sulfato de magnésio como uma dose de ataque, 4 gramas lentamente em 20 minutos, e depois eu uso 1 a 2 gramas por hora por até 24 horas. O esquema de Pritzker, eu vou utilizar 4 gramas por via endovenosa lento, seria ali o ataque, e adiciono 10 gramas com via intramuscular, e a manutenção eu faço com 5 gramas via intramuscular a cada 4 horas, alternando ali os glúteos na aplicação. Quando eu prescrevo sulfato de magnésio, é importante que eu sempre monitorize essa paciente, mantenho ela em observação, né? Avalie os reflexos patelares, a frequência respiratória e o volume da diurese,
principalmente porque eu tenho que monitorizar a possibilidade de ela estar fazendo uma intoxicação para o sulfato de magnésio. Então, avalie o reflexo osteotendíneo, se ele tiver ali reflexo ausente ou uma frequência respiratória baixa, menor do que 16, ou uma oligúria, eu tenho que ficar esperta e sempre ter o gluconato de cálcio na cabeceira, que é o antídoto ali da intoxicação por sulfato de magnésio. Quando que eu vou prescrever prevenção, da pré-eclâmpsia? Aquelas pacientes com antecedente de pré-eclâmpsia, pessoal ou familiar, hipertensão arterial crônica, obesidade, diabetes, algumas doenças renais, autoimunes, SAF e gestação gemelar. Eu vou fazer a prevenção com AS, de 100 mg por dia, que eu vou iniciar geralmente com 12 semanas e suspendo com 36 semanas, associando também o carbonato de cálcio, também com 12 semanas até o fim da gestação. Então, isso também já foi questão de prova, então grava ali essas informações. Então, finalizamos essa aula de apostas para a prova da USP Ribeirão. Esses são os principais temas que a gente acredita que vai cair na prova esse ano. E estamos juntos até o final. Não esqueça do Dicas de Última Hora, que vai acontecer na véspera da prova, às 9 horas da manhã. Se liga para não perder essa. E inscreva-se no canal do Instagram para saber das principais novidades sobre as provas, incluindo da USP Ribeirão. Tamo junto e até a próxima!